Vamos entrar na palavra no livro de Josué, pessoal. Tem muita mensagem para nós. Josué, capítulo 1. Nós temos que ouvir a voz da palavra de Deus. E nem sempre queremos. Isso. Josué, capítulo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué: irmão, fica atento ao que Deus quer falar contigo. Pastor Jair, quando é que Deus fala comigo? Você está lendo a Bíblia. Você está ouvindo a mensagem. Até cantando, louvando, Deus pode. E às vezes, ô dona Marina, está na hora do curso, não pode falar agora não, tá? Deixa eu, não fiquem zangados comigo, que eu já conheço a peça, tá, pessoal? Tá bom? Eu já conheço a peça. Então, preste atenção nisso que é importante. Às vezes, até com uma conversa informal, num bate-papo com um amigo, Deus pode usar alguém, temos que ficar atentos. Verdade. Já teve isso comigo. Havia uma conversa, a pessoa nem sabia naquele momento que ela estava sendo usada por Deus para falar comigo. Então você tem que ficar atento que Deus fala. E o que Deus falou para ele? Assim, a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Josué, ele viu Moisés sendo usado por Deus de uma maneira gloriosa. Quando Moisés ficou 40 dias no monte, sabe onde Josué estava? Josué não ficou com Arão e os demais não, no arraial. Josué ficou no pé do monte. Ele era muito próximo de Moisés. Ele foi preparado para ser o sucessor de Moisés. Quando Moisés morreu, ele não se achava capacitado, entenda bem, a executar aquela missão, mas Deus já tinha dado a missão para ele. Somos nós que às vezes não nos achamos capacitados para fazer algo que Deus está mandando. Deus está mandando. Deus não vai usar ninguém que já morreu, pode ter certeza disso. Um dos grandes engodos que as pessoas falam, um dia uma senhora da igreja, uma irmãzinha muito querida nossa, ela, a vida toda, ela lutou pelo marido e tudo, né? E umas 2 semanas antes do marido falecer, o Felipe Mandu fez uma visita para eles. Levou o marido dela a Cristo, o marido dela não era de Jesus. Ela estava muito debilitado, estava muito enfermo. Ela aceitou Jesus. E logo depois, o que aconteceu com ele? Morreu. E ela se mostrou que não estava tão ligada com Deus, ficou meio desligada, né? Ficou meio chateada com a morte. E não passou aí na igreja. Aí ela trabalha com uma marca de perfume famosa, aí essas que tem famosas, né? Departamentos, ela faz revenda de coisas, e ela telefonou, e ela se abriu com a pessoa que atendeu: olha, eu não costumo atrasar a fatura não, mas aqui o meu marido morreu, inclusive eu sou evangélica, ainda citou ainda. Falou: sou da Igreja da Graça, ainda citou o meu nome. Lá com o pastor Jaime, agora ela falando com a mulher. Mas veja que Deus prepara tudo. Não é que a mulher também era da igreja? Aí eu também sou da Igreja da Graça. Aí ela começou a falar, desabafar. Aí a irmãzinha falou uma coisa para ela que eu tive que corrigir. Valeu para ela? Entenda bem, mas não é isso. Nós não podemos ensinar ninguém como eu. Ela disse assim, ó, aí ela falou, a senhora que estava no telefone, falou para ela: olha, você não deve ficar fazendo assim não, porque senão a alma dele fica triste. Aí quando falou assim, a alma dele fica triste, assim, eu não quero que a alma dele fique triste. Aí ela voltou para a igreja. Ele disse: não, mas isso não é verdade não. Olha como é que é o engodo. Se eu permito, se eu fico, mas valeu, pelo menos ela veio para a igreja, fico calado. Não, tem que falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não preparei isso não, mas é Eclesiastes 9:5. Coloca para mim, deixa eu conferir aqui. Eclesiastes 9:5. Isso mesmo, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Para com esse negócio. Mas isso você vê muito até na internet, cristãos, homens de Deus, pessoas de Deus, mas são instruídas e aceitam aquilo. Eu sei que agora ele está lá intercedendo por lá. Não está, irmão. Não existe isso. Eles pertencem ao plano de Deus, elas são de Deus, estão com Deus. Então, você já morreu com Cristo. Não vamos especular ninguém sobre salvação ou perdição, porque quantas vezes você acha que uma pessoa foi para a perdição eterna? Não foi. Eu já contei testemunho para você dos mais diversos. Contei de um rapaz, ele é membro da igreja, é um personal trainer, de vários atletas famosos, e me contou a conversão do pai dele. O pai dele, a vida toda, foi uma pessoa que não queria saber de Jesus, viveu uma vida muito errada mesmo, né? Não de prostituição, não de vício, né?
gostava de beber. E ele, na hora da morte, a mãe dele é enfermeira, foi minha obreira, muitos anos eu conheci, a conheço, e ela pegou a mão dele e ela sabia que ele estava morrendo. O sangue estava aqui já. Ela sabia que estava chegando, era um infarto. E o negócio estava sério. Ela disse, fulano, se você não aceitar Jesus, você está perdido eternamente. Eu sempre falei de Jesus, você aceita agora, ainda tem chance. Basta que você reconhecer, aí deu o plano da salvação para ele, mostrou, você quer a salvação, você aceita a salvação que é em Cristo. Ele falou assim, na mesma hora ele falou assim, né, com a cabeça. Ele não falou, se expressou. Ela disse, fulano, eu vou fazer assim. Ela lembrou do missionário, quando levou o sogro dele a Jesus, também fez a mesma coisa. Você aperta a minha mão aqui. Se você realmente quer a salvação, se você está entendendo o que eu estou falando, e você quer a vida eterna, aperta a minha mão. Ele apertou. Apertou, largou a mão dela e foi embora. Quer dizer, ele foi salvo na hora da morte. Esse caso eu fiquei sabendo. Você ficou sabendo. E o caso que você não sabe? Que a pessoa está sozinha. Entenda bem. Sozinha ali morrendo, mas ela lembra da pregação. Lembra da mensagem. Não poderia contar vários casos. Então, nunca especule, mas ele fumava, ele bebia, usava drogas, ele fazia isso, fazia aquilo. Não importa, entenda bem. Ele ouviu a palavra ficou junto dele. A palavra da hora, qualquer hora ele aceita, toma uma posição, e as pessoas, então, nunca julguem ninguém. Mas voltando, então, não tem esse negócio que os mortos sabem. Agora não era mais com Moisés, agora era com Josué. Agora é com você, irmão. Aí ele vai instruir o Josué, diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O ministério deles era um ministério físico, o nosso espiritual. Nós colocamos a palavra, o que você ligar na terra, está ligado, o que você desligar. Você tem que cercar a sua família com fé e ligá-la com Deus. Ela é de Jesus. Mas a pessoa está nas drogas, está amaldiçoada esse vício, está amaldiçoada essa prática. Ele é de Jesus, por quê? Por causa da palavra. A palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Você não pode existir de maneira alguma. Desde o deserto deste Líbano até o grande rio Eufrates, até toda a terra dos heteus, até o grande mar para o pôr do sol será o vosso termo. Não tem esse negócio que é papai e mamãe, não. Essa historinha que o missionário conta, né? Que a menininha orava todo dia, só era filha única ela. Ela orava assim, Jesus, salva eu, papai, mamãe e mais ninguém. Não. Apenas ser uma pessoa de combate. O seu marido, Deus lhe deu não só para ser seu marido. A família dele está debaixo da sua autoridade espiritual. Leva ela para Cristo. E passou aquela família lá, você não conhece, é tudo da feitiçaria. Nada, vão ser tudo de Jesus. Começa a cara com fé. Seu Deus, essa família foi agregada a mim, eu fui agregado à família deles, então eles são do Senhor Jesus pela minha fé. Vai citando o nome de Cunha, vai citando. O máximo que você vai colocando diante de Deus é importante. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aqui é uma analogia espiritual muito bonita, uma comparação espiritual. Irmão, todo o exército de Faraó, que foi atrás de Moisés, todos eles pereceram. Irmão, todos os demônios, entenda bem, estão contra você, contra a sua família, vão perecer, não vão ganhar não. Você tem que crer, Deus é contigo. Você não pode, não estou falando aqui palavra de otimismo, não. Estou falando palavra de fé. É a verdade, é tu e a tua casa. Então você tem que ser valente, mais valente que o valente. Aí ele começa a falar sobre isso agora. No 6, ele diz assim, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça, deveria acordar de madrugada, não ficar zangado não. Deus, eu estou acordando, eu estou abençoando a minha família, o fulano. Às vezes é alguém que Deus vai fazer você lembrar. Deus vai dar uma direção para você. Você tem que se esforçar. Esforço, está falando, é esforço mesmo. Você tem que se esforçar de orar, de buscar de Deus. E diz o que ele falou para nós? Esforça-te, ele tem bom ânimo. Tem hora que desanima. Já viu aquele ditado popular, quanto mais eu rezo, mais assombração me parece? Eu estou orando cada dia, parece que ele piora, pastor Jaime. Parece que cada dia ele bebe mais ainda. Aí você desanima. Não. Nós andamos por fé e não por vista. A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. É tu e a tua casa. Então, ele é de Jesus. Tem bom ânimo. Você não pode desanimar. Essas coisas aparecem, as recaídas aparecem para a pessoa desanimar. E a pessoa desanima. Não, você tem que ter bom ânimo. Não deixar o desânimo entrar. Lembrando sempre do Senhor Jesus, aquela palavra não é mágica, é palavra de fé. É João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais
paz no mundo, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai vencer. Não desanima, não. Ah, pastor, quando eu pensei que estava melhor, ele chegou até a vir na igreja comigo, ela chegou, semana agora bebeu, a semana fez isso. É uma cilada do diabo. Quando a Bíblia nos conta, entenda bem, que Pedro estava na prisão, ele foi saindo, quando ele saiu, veio a primeira guarda de Herodes, veio a segunda, ele passou por elas. Até que chegou o portão de ferro, ele se abriu, Deus está agindo. Tem bom ânimo, 6 ainda, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seu pai lhes daria. Então você já acha a pessoa mais incapacitada da família, Deus escolheu você. Deus chama as coisas loucas para confundir, mas sabe, é você que Deus vai usar, é você que vai levar toda a sua família. E você não vai querer aplauso, não, isso é para a glória de Deus. Deus vai usar a senhora, entenda bem, para santificar o seu marido, que talvez é um beberrão, ou a sua mulher, que é uma beberrona, não é só um homem que bebe, não. É que é uma pessoa muito difícil, ou uma pessoa religiosa, ou uma pessoa incrédula, passou um ótimo homem, é uma ótima mulher, mas não consegue crer, não consegue. Eu falo de Jesus, nem falo que isso não entra. Eu vejo isso só como uma história, até uma história bonita, mas não consigo crer como você crê. Fica tranquilo, vai cercando com fé. Não tem pessoa assim, que é pessoa boa, bondosa, trabalhadora, honesta, sensacional, amorosa, mas não consegue crer. E ela não está salva, porque quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Tem gente que crê na hora da morte, não dá tempo do batismo, né? Que vai a morte antes do batismo, mas ela conseguiu crer. Quem não crê será condenado. É só cercar com fé que esse espírito de incredulidade cai por terra, correndo que para chegar à parte. E ele diz assim, tão somente esforça e tem muito bom. Irmão, isso aqui não é por acaso que Deus está falando, não. Ele já não falou isso? Então Deus está sendo aqui repetitivo? Não, ele acrescentou algo agora. No 6 ele diz, tem bom, e agora ele fala, tem muito bom ânimo. Tem coisa que você tem que vencer mesmo. Você não pode, tem que ter muito bom ânimo, porque senão você desanima. É batalha. Eu estou vendo que eu tenho as minhas lutas, você tem a respeito de família, né? Puxa, eu poderia contar histórias aqui de pessoas da família que se converteram, já ouviu falar assim, na hora da prorrogação, né? Aceitaram. Tem que ficar, você não vai se perder. Pode ter certeza, se você tiver o quê? Ele diz, esforça-te novamente, tem bom para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Aí nós pegamos o contexto do versículo, porque no primeiro tem bom ânimo para você fazer herdar o povo herdar a terra. No 7, você tem que ter bom ânimo para quê? Para não sair da palavra. Lembra que eu falei que a senhora disse, olha, não fica assim não, senão a alma dele fica triste. Aí eu fico calado, não vou falar nada não, coitado, senão vou desanimá-la. Não, senhora, não, irmã, tudo bem, ela falou talvez na ignorância, ou falou até na inocência, né? Mas não é assim não, a Bíblia não fala dessa maneira. Seu marido hoje pertence ao Senhor, ele não sabe nada do que está acontecendo aqui. Ele não fica triste, ele não sabe se ela está vindo ou não à igreja. Entendeu? Porque senão eu me desvio, aí você se perde. Que quando você se desvia, Jesus diz, eu sou o caminho. Quando você sai para um lado, ou para o outro, para a direita ou para a esquerda, você vai acabar se perdendo. Você não vai encontrar Deus, então não caia. Então cuidado para você não fazer coisas para salvar a família que são contra a Bíblia. Não, mas funciona, não funciona. Não, porque pode parecer cômico que eu vou falar. Não, eu bebo umas pingas com meu marido de vez em quando, só para trazer ele. Não é desse jeito. Você vai dizer para ele, marido, eu te amo, te respeito, mas você sabe que eu não bebo. Mas você sabe que eu sou agora cristão, eu sou de Jesus, sigo a Jesus, verdade. E às vezes, falei bebida, mas pode ser outras coisas, linguagem alta. Você não salva o casamento dessa maneira, com a palavra de Deus. Você não sai para a direita nem para a esquerda. Fica na palavra de Deus. Fica na palavra de Deus. É como eu falo para a juventude da igreja. Não adianta você fazer uma festa junina, julina, agostina, sei lá, gospel, para trazer. Não, você está com saudade do mundo? Não, porque senão a pessoa não vem. Então não virá, mas ela vem pela porta. A porta é Jesus. Não é de outra maneira que eu vou trazer as pessoas para Jesus. Cuidado para você. Então você tem que se esforçar para quê? Para você, a primeira, no 6,
é para você trazer a família. Você vai trazer, tem bom ânimo, você vai, lembra, está na bebida, está amaldiçoado o serviço, tá mal, agora você vai ter que ter muito bom ânimo, para quê? Para não agir fora da palavra, para teres o cuidado, tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés te ordenou. Olha quantas vezes nós já ouvimos essa mensagem, mas Deus sempre acrescenta algo. Não saia, não faz, porque você não vai conseguir. Você não vai ir às vezes, o pregador, irmão. Eu inventar uma história aqui só para trazer pessoas à igreja. Isso é brincadeira, irmão? Não é com a mentira que se salva, é com a salvação, é com a verdade. A verdade é que liberta. Então não entra. Mas correndo para fazer a oração que temos já está estourado já. Então somente fora para que prudentemente conduza por onde quer te andares. Não se apague da tua boca o livro dessa lei, fala sempre de acordo com a palavra, medita nele de dia e de noite, já aprendemos, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Esse é o segredo. Se esforce para você não só falar, pensar, agir de acordo com a palavra, mas tudo, e você vai ser uma bênção.